Para você ligado aqui comigo, curtindo o Abordo Notícias, meus queridos, é tiro, porrada e bomba, o bicho tá pegando. E a bomba de agora é o seguinte, aliás, muitas bombas, né? Nesse programa a gente vai contar para você. Nosso objetivo é te tirar da corte, diz Eduardo Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. Sabe as sanções? É só um prelúdio. Sabe a intenção? É dar as contas para o ministrão careca, Alexandre de Moraes. Nós estaremos trazendo essa informação e reagindo, tá bem? A tudo que aconteceu aí nesse final de semana, nesse começo de semana também, as últimas informações agora para você. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ele afirmou ontem, domingo, que vai trabalhar para retirar o ministro Alexandre de Moraes do STF, a Suprema Corte Brasileira. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, no mesmo dia que se encerra o prazo de sua licença parlamentar de 120 dias. Em tom forte, Eduardo acusou Moraes de usar a caneta do STF em nível de várzea, e disse estar disposto a se sacrificar para levar adiante uma ação que, segundo ele, teria como objetivo a saída do ministro da Suprema Corte. Toda hora, a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Afirmou o parlamentar. Eduardo também fez referência à revogação de seu visto diplomático pelos Estados Unidos. Decisão que envolveu tentativas com autoridades norte-americanas após investigações do Supremo contra ele e aliados. Isso é a conversa, tá bem, da CNN. Já vou parar por aqui. Eu já vi que a matéria já pegou um tom, tá bem? E eu e você, a gente já começa a ficar com o pé atrás, beleza? Mas, meus queridos, eu vou trazer o próprio Eduardo falando a respeito disso. O corte, o exato momento em que ele diz: só vou sossegar quando eu ver que você está fora do STF. Vamos lá. Tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Deu ruim. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Desculpa cortar o Eduardo, é rapidinho. O Oswaldo Eustáquio conseguiu visto americano pra ir trabalhar como jornalista lá dentro dos Estados Unidos. Alô, Xandão! Oswaldo Eustáquio tem visto americano. Você não tem? Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, hein, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Oh, meu Deus. Rapaz, vocês não sabem. O cara vai ser presidente, rapaz. Por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua. E me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação.
querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, ó, somem. Porque eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm. Mas, graças a Deus, ó, a gente tem fé. O couro é duro. A guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Eita, será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Depois dessa nota altamente antidemocrática, ainda tem um terceiro link que a matéria aqui do Valor Econômico diz que chegou a ser juntada pelo Alexandre no meu inquérito, que pede mais de 13 anos de cadeia para mim. Eu falo 12 anos, mas são mais de 13, tá, pessoal? Cerca aí de 13. Porque só a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito já tem pena máxima de 12 anos. Se você somar com os outros ali, que é coação mediante processo, mais um outro lá no meio que sei lá o que é atrapalhar a investigação, você chega aí aos 13 anos. Então, ditador e gangster não pode. Você... Ai, minha gente. O cara tá sendo ameaçado de ser expulso da Polícia Federal. Você sabe que ele é policial federal, né? Ele é policial federal. Nosso objetivo é te tirar da corte, diz Eduardo, sobre Alexandre de Moraes. Meus queridos, sanções é só o início, pelo que está dizendo aí o nosso querido, né, Eduardo Bolsonaro. Sanções é só o início. Só que esta fala, ela deu o que falar, tá bem? Esta fala contra o Alexandre de Moraes já deu repercussão, tá? E já deu o que falar, tá bem? Mas, meus queridos, o que acontece, tá? Presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer aqui para você, tá bem? Quem é Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América? Ele tem essa moral toda mesmo? Hã? Ele tem essa moral toda? Fala para mim, o que você acha? A própria CNN está falando. Presta atenção. Mas 32 bilhões de dólares, dos quais 14 bilhões vêm para o Brasil. São obras de infraestrutura, obras dos mais diversos tipos de financiamento, saneamento, até mesmo a reforma tributária recebeu $1 bilhão para os estudos e para toda essa produção. Então, digamos assim, uma pessoa muito próxima dos bolsonaristas, foi presidente do IBGE, trazido pelo Paulo Guedes, muito próximo do Paulo Guedes, próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, estará ali administrando 14 bilhões de dólares do Banco Mundial destinados ao Brasil, para estados, municípios, para toda a América Latina, mas é significativo politicamente que haja mais essa influência nos Estados Unidos de uma articulação bolsonarista, barra também trumpista, ela tem um pé em cada canoa, tem excelentes conexões aí e que vai então gerir essas verbas para o Brasil. Ficar atento a isso. Muito obrigado, Lorival. Fábio, eu não entendi nada que você falou, o que eles falaram. Gente, uma pessoa bolsonarista muito próxima a Trump, eles indicaram, tá bem, a futura presidente do Banco América, tá? Indicaram o nome dela em banco para a América Latina. Banco Mundial, viu? Só para constar. Não, você acha? O Eduardo Bolsonaro tá fazendo turismo. Lembra da petezada? O Eduardo Bolsonaro tá fazendo turismo nos Estados Unidos, Fábio. Não, o Trump tá nem aí com o Eduardo Bolsonaro.
Está nem aí, rapaz. Olha aqui, ó. Lula e Moraes elevam o tom e irritaram a Casa Branca. Prepare-se, gente, prepare-se. O que foi dito é que a partir de hoje, segunda-feira, dia 21, eu peço para você comentar 10. Comente 10, ok? Comente 10, é o meu código para que eu possa saber que você está ouvindo essa informação aqui, ó. Dia 21 é hoje, segunda-feira, tá bem? Calma que o dia tá só começando. Calma que o dia tá só começando. Segura um pouco a tua ansiedade. Segura um pouco o teu coraçãozinho. Disseram na Casa Branca. O Brasil vai ter uma semana grande a partir do dia 21. Ou seja, o dia 21, no caso, seria semana que vem. Chegou. Chegou. Você sabe o que é o legal? É que quando você promete pagar alguém na semana que vem, a semana que vem chega. Quando você tem uma grana para receber, a semana que vem chega, né? Ó, eu te pago na semana que vem. Mas aqui, meus queridos, o que acontece? Fizeram uma promessa. O bicho vai pegar na semana que vem. A semana que vem chegou. E não é semana que vem, sexta-feira. Não sei, né? Dizem que é a partir do dia 21. Que dia é hoje? Olha aí para o teu calendário, olha aí para você ver que dia é agora. Tá só começando. A depender da hora que você viu esse vídeo, talvez a coisa até explodiu, né? Chegou, dia 21, a semana do dia 21. Então, meus queridos, o que acontece? Adiantam eles ficarem aí, ó, elevando o tom, Só estão caçando, gente, mais problema. Só estão caçando mais problema, tá bem? Perdão, mais problemas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa matéria daqui a pouco, porque eu tenho um vídeo, tá? Que eu quero colocar junto aqui, tá bem? Eu quero colocar junto esse vídeo. Então espera só um pouquinho, eu vou puxar, tá bem? Deixa eu ver para onde eu vou com essa matéria. Só um momentinho, meus queridos. Só um momentinho aí. Ah, tá, beleza. Eu vou trazer essa matéria na íntegra dela daqui a pouquinho, porque eu tenho um vídeo muito legal para colocar logo em seguida. Enquanto isso, você deixa o like. Enquanto isso, você colabora com o programa. Sobre as falas do Eduardo Bolsonaro, tá? Ele já... O ministro Alexandre de Moraes está querendo enfrentar também o Eduardo, tá? O ministro vai anexar todas as entrevistas e vídeos recentes do Eduardo Bolsonaro, onde fez ameaças ao Brasil e ao processo de investigação. Eu peguei esse corte aí numa página bem petista e a fala aqui da CNN para você ver, né? Tá incomodando, hein, ô Eduardo? Você tá incomodando, presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, aliás, acaba amanhã o período dessa licença, que ele intensificou as condutas ilícitas após a operação contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem ficou sabendo disso? A Luísa Martins. Foi um despacho assinado hoje, sábado. O ministro determinou que links de novas entrevistas feitas por Eduardo Bolsonaro, assim como publicações mais recentes nas redes sociais, sejam acrescentadas, juntadas ao processo para a investigação. O ministro Alexandre... Tá incomodando, né, rapaz? Perder o visto, né? Deixa a pessoa nervosa, né? Imagina os colegas, né? Imagina os colegas. Ô, ministro, a gente vai participar de um evento... Ah, o ministro não pode. Ô, ministro, a gente vai participar de um evento em Nova York. Ih, o ministro não pode, né? Outro que ficou nervosinho também, censurado. Olha aí, censurado não, perdão. Sancionado, também perdeu o visto americano. Quem é ele, Fábio? Cara, o cara é da Polícia Federal. Não pode fazer um treinamento nos Estados Unidos, não pode participar de um workshop, que é esses treinamentos, nessas palestras mais rápidas, né? Não pode, nem muito menos dar ou participar. Imagina, o diretor da Polícia Federal não pode, ir lá para os Estados Unidos fazer treinamento. Por quê? Não tem visto americano. Como assim? Não, o cara não pode entrar nos Estados Unidos da América. Aí por isso fica nervoso, né? Diretor da Polícia Federal reage à fala de Eduardo Bolsonaro. Nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. Tudo isso que nós estamos falando, gente,
Por isso que eu peguei aquela matéria e joguei lá pra frente, tá bom? É relacionado a esse vídeo que o Eduardo disse, vocês da Polícia Federal, eu vou pegar vocês, eu não tô com medo de vocês não. Alexandre de Moraes, a gente só vai sossegar quando você for expulso do STF. Então, o que acontece? O delegado da Polícia Federal, sancionado pelos Estados Unidos, Andrei Passos Rodrigues, ele ficou meio chateadinho por conta da live que aconteceu nesse domingo, dia 20, do Eduardo Bolsonaro. O deputado mencionou o delegado responsável por investigações e prometeu se mexer. Meus queridos. Então, o diretor sem visto da Polícia Federal, indicado por Lula, esse daqui, indicado por Lulu, foi chefe da segurança do Lula durante a campanha. Ou seja, pensou na segurança do Lula, aqui está o chefe. Mas, engraçado, que quando o Bolsonaro foi indicar o Ramagem, não podia. Mas o Lula pode colocar um cara bem próximo a ele, que é o Andrei Passos Rodrigues. Aí você imagina, né? Quem está conduzindo as investigações? O Andrei, o Fábio Shaw. Vamos pra frente, meus queridos. Tem mais informações aqui pra você. Deixa eu entender como é que está isso daqui, porque tá pegando fogo, beleza? Tem ameaças aqui, ó. Está pegando fogo. Presta atenção. Olha o que o Eduardo disse. Ó, Brasil 247. É um canal aí da esquerda, né? Olha o que disseram. Eduardo Bolsonaro pode perder mandatos e ser incluído na Interpol se permanecer nos Estados Unidos, aponta jurista. Presta atenção, ó. O conselheiro da Comissão de Anistia afirma que o deputado será responsabilizado por crimes contra o Estado e poderá ser julgado à revelia. Porque eles não encontraram o Eduardo para poder intimá-lo, né? Uai, ele está nos Estados Unidos? Não é só avisar as autoridades americanas? Não é? Não é só avisar as autoridades americanas? Só que ele reagiu à informação. Presta atenção, gente. Tu acha que o cara que tá cancelando o visto do Alexandre de Moraes, do diretor-geral da Polícia Federal, se ele ainda estivesse na Polícia Federal, ele é afastado, né? Ele está de licença porque ocupa o cargo de deputado. Você seria o chefe, ainda é o chefe dele, né? Porque ele ainda é policial federal. Então, o cara que sancionou o chefe dele, tá? De uma certa forma, entenda isso, tá bem? O cara que sancionou mais 13 menos 2 são 11. Mais 11 pessoas no Brasil. Você acha que o cara pode perder? O cara pode entrar na lista da Interpol? Fala pra mim. Olha o que ele disse aqui, ó. É uma figura, né, essa esquerda, gente. É uma figura. Presta atenção. Eu não estou foragido nos Estados Unidos. Eu estou protegido nos Estados Unidos. É diferente. E faltou o especialista aí mencionar que se as ordens de Moraes para a Interpol valessem, o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio e os brasileiros na Argentina já estariam todos presos. Pois é, meus amores. O cara que escreveu isso daqui esqueceu de mencionar que o Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos o quê? Sobre proteção de Donald Trump. Não, você não ouviu errado não, meus queridos. Pode espernear pra lá, pode espernear pra cá, entendeu? O Eduardo Bolsonaro está sob proteção do Trump. Ele sabe, o Trump sabe que se o Eduardo vier para o Brasil, ele vai preso. Olha o que fizeram com o pai dele, porque o pai dele deu 2 milhões para ele viver nos Estados Unidos. Tá bem? Meu filho, o povo me deu, eu vou te dar um pouquinho, né? Me deram 18. O pessoal fala 17, não é 17 não, gente, chegou a 18, tá bom? Só para atualizar aí, pros petistas ficar mais bravos. Ele pegou 17 milhões do Pix. Não, fica um pouquinho mais nervoso, porque ele pegou 18, deram 18 e ainda estão mandando um pixinho para ele, tá bem?
Daqui uns dias eu vou colocar o Pix do Bolsonaro aí pra você mandar uns 10 conto lá pra ele, tá bem? Né? Aí você já coloca uma mensagem de apoio no Pix dele, tá bem? Vai chegar na conta dele lá, ele vai ver lá. Ah, aqui a Maria mandou um Pix, tá bem? Aí vê se vocês falam do gordinho, né? Falam a Abordo Notícias que pediu pra mandar o Pix, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? O cara, tá bem? Ele já começou aqui, ó. Ele está descartando renunciar ao mandato na Câmara. Eu acho que o cara que está sob, presta atenção aqui comigo, o cara que está sob ameaça, o cara que está sofrendo perseguição, a Câmara deveria deixá-lo continuar exercendo o mandato online. E eu tô nem aí, se tem gente que não vai gostar ou não, isso é problema de quem não gostar. Tá bem? Eu não sei, não deve existir amparo legal para isso, mas deveria ser uma boa, tá? Nitidamente, o Eduardo pisar aqui no Brasil, eles vão prendê-lo. Então, segundo ele não ele descarta renunciar ao mandato, só que está vencendo agora, tá bem? Presta atenção. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, aliás, venceu nesse domingo, tá? Ele declarou que não vai renunciar ao seu mandato na Câmara dos Deputados. A declaração foi divulgada nesse domingo, dia 20, em vídeo em seu canal no YouTube. Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato pelo menos até nos próximos 3 meses, foi o que afirmou o deputado. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está licenciado em seu cargo há 4 meses, desde 18 de março. Eduardo está nos Estados Unidos da América desde 27 de fevereiro. Com o fim do período de afastamento permitido, suas faltas não justificadas na Câmara passarão a ser contabilizadas pela Constituição. Para manter o mandato, Eduardo Bolsonaro não poderá faltar mais de 1/3 das sessões após o término, né, de sua licença. Mas e o remoto? Será que conta? A gente vai verificar isso daí, beleza? A gente vai levantar isso daí e eu vou trazer para você, tá bom? Presta atenção aqui, meus queridos, para você que está ligado no Abordo Notícias. E é essa hora que eu quero a sua opinião. Comenta 22. Olha, o código bom chegou. Ô Fábio, o que é esse código? É o momento do vídeo, meu amor. É o momento que eu tô falando desse assunto. Então comenta 22, tá bem? Chegou. 22, tá bem? É o momento do vídeo. Comenta 22. Malafaia diz que a operação da polícia ajudará Bolsonaro e Eduardo. Você concorda ou não? Vamos entender do que é que se trata? Vou trazer a matéria do portal Metrópolis para você que está ligado aqui comigo. Líder das Assembleias de Deus, Vitória em Cristo, e nome próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, Silas Malafaia considera que a operação da Polícia Federal dessa sexta-feira, dia 18, ajudará o aliado e também o deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que tenta se firmar como opção de candidatura ao Planalto. Ele afirmou ao Metrópolis, né? O pastor afirmou que as medidas restritivas impostas ao ex-mandatário reforçam a tese de perseguição. Essa operação só confirma sobre o ditador Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com inquéritos de Bolsonaro, é um inquérito contra o filho de Bolsonaro, o Eduardo. Isso ajuda o Bolsonaro e o Eduardo. É uma vergonha. E está mostrando que Donald Trump tem razão, porque ele emite ordens secretas ilegais contra plataformas americanas de censura. Olha aí o que está fazendo com Bolsonaro, disse Malafaia. Ele continua. Moraes botou uma tornozeleira no ex-presidente, impediu o cara de usar as suas redes sociais e de falar com o filho. Nem estupradores, pedófilos ou assassinos violentos são impedidos de falar com a família. O Estado Democrático brasileiro está sendo jogado na lata do lixo. Esse é o momento, tá bem? Esse é o momento que eu quero ouvir a sua opinião. Digita 22 e a sua opinião, beleza? Digita, tá bem? Ô, gente, dê o seu like aí, colabore, tá bem? Comente o número do seu like também, importante. Se der para fazer um pix pro Gordinho, ajude aí o nosso canal, beleza?
Então o Pix está na tela. 11 95275 3898. Belê? Então vamos pra frente aqui. Vai comentando aí, tá bom? Comente agora, Pix para o Gordinho, tá bom? Um Pixinho para o Gordinho. Ah, mas eu não tenho, Fábio. Uai, digita. Quem sabe Deus te dá uma bênção hoje e antes do final do dia você vai correr aqui na live, pegar o Pix do Gordinho e falar, vou mandar um pouquinho pro Gordinho. Acontecem essas coisas, não é? Acontecem, claro que acontecem. Então Malafaia diz que a operação da Polícia Federal ajudará Bolsonaro e Eduardo. Tiro, porrada e bomba. Beleza? E veio. Sanções. Ô, gente, toda vez que eu vejo me dá vontade de dar risada. A gente esperou tanto, né? A gente esperou tanto. Eu falei tanto nesse canal aqui sobre as sanções que iriam explodir no peito aí dos ministros. Explodiu no peito de 13. Precisa falar o nome? Tem alguém que não lembra o nome? Ah, eu vou falar. Vou tentar lembrar todos, tá bem? Dino, Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux, não entrou ainda, né? Fachin, Alexandre de Moraes, Fábio Schor, delegado da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Nós temos Rodrigo Pacheco, Gilmar Mendes, o decano do STF, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Sabe o que é mais legal, minha gente? Sabe o que é mais legal? A família também perde. E o Barroso, deixa eu contar um segredo pra você. Eu vou falar bem baixinho. O Barroso, ele tem uma filha que mora e estuda nos Estados Unidos da América. Hã? Sim, Fábio. É verdade. Sim, meu querido, é verdade. O que, Fábio? Eu não entendi. Fala de novo. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma filha que estuda, vive uma vida luxuosa nos Estados Unidos da América. Calma que eu vou dar sequência na lista. Calma. Lembra do evento Gilmar Palusa? Ninguém sabia disso. Mas o Paulo Figueiredo sabia. O Gilmar Mendes fez o evento lá no Portugal. Os ministros estão de recesso, né? E aí, vou contar pra você no seu pezinho de ouvido aqui, fofoca. O ministro Barroso foi para os Estados Unidos ver essa filha que estuda lá. Ele aproveitou a vinda, falou, vou ficar um pouquinho aqui com a minha filha. Porém, ele não ia entrar. Não ia. O Trump, aqui ó, o Trump, né? O Trump foi lá e disse o seguinte, não deixa ele entrar. Por quê? Se eles não deixam o Barroso entrar, ia dar um vucu-vucu antes da hora. Deixaram ele entrar. Aí ele vem pro Brasil, foi 4 ou 2 dias depois que ele retornou. Perdeu, mané! Perdeu, mané. E aí, gente, vamos pra frente. Dino, tá bem? Dino! Paulo Gonet. E se eu não estou enganado, tem mais um aí. Vou repassar rapidão. Vamos lá. Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fachin. Esse eu só lembro do apelido. Filho do filho do meu pai, né? Aí nós tivemos também Dino, nós tivemos também Paulo Gonet, Fábio Schor, Rodrigo, tanta gente que a gente esquece o nome, né? Lá o Passos Rodrigues lá, diretor da Polícia Federal. Aí tem mais 3, gente, eu tô perdido, meu Deus do céu. Pera aí que eu vou mostrar tudo aqui. A gente mata a cobra e mostra o cajado aí. Aqui ó, pra você, sancionado, Flávio Dino. Esse aqui que eu não lembrei, Cristiano Zanin. Esse aqui, Paulo Gonet. Esse aqui, Fachin. Esse aqui que eu não lembrei,
Meus queridos, o ministro da Justiça, o Brasil não tá valendo nada não, hein? O Brasil tá valendo nada não, minha gente. Não tá valendo nada, né? O ministro da Justiça não pode entrar nos Estados Unidos. Imagina o ministro tendo que participar de um workshop, ou um treinamento, ou dar uma palestra, ou receber uma palestra nos States. Não pode. Não pode. O ministro da Justiça não pode acompanhar as tecnologias na área, e outra é da Justiça e Segurança Pública, não pode acompanhar as tecnologias que estão acontecendo nos Estados Unidos, as movimentações da área de segurança pública, não pode nem ir lá ver como é que é uma prisão de referência, como é que atua as polícias, não pode. Por quê? Porque ele foi sancionado. Porque é ministro da Injustiça. Aqui, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. Tchau. Esse daqui, Fábio Shaw, sancionado. Esse daqui, Dias Toffoli, sancionado. Esse, diretor-geral da Polícia Federal, não pode entrar nos Estados Unidos para fazer um treinamento. Não pode. Se alguém convidar ele para dar uma palestra, falar, não, o Brasil é sob a sua gestão, né? A Polícia Federal se tornou referência. Vocês podem vir aqui mostrar pra gente como é que vocês atuam? Não pode. Aqui. O decano do STF. Como é que vai ficar? Faltam alguns anos aí, eu acho que... Gente, eu sou ruim de lembrar das coisas, né? Se eu não estou enganado, é 2 ou 4 anos. Me perdoe. Então, eu acho que é 2 anos para ele se aposentar. Beleza? Gilmar Mendes, hein? Aqui. Barroso tem a filhinha dele. Já vou te falar da família. Carmen Lúcia. Xandão. Xandão. Perdeu o visto. E os patriotas estavam desse jeito aqui, ó. Olha os patriotas. Meu visto jamais será cassado. Direita faz ato contra Moraes, pró-Trump, após Bolsonaro virar alvo da Polícia Federal. Ok? Meu visto jamais será cassado. Vamos pra frente, gente. Vamos pra frente, que tem mais informações aqui pra você. Deixa eu ver se é vídeo. Ah, não. Tem aqui, ó. Tem uma outra informação sobre os vistos, tá? Presta atenção aqui, que essa aqui às vezes você vai ficar sem entender. Eduardo atuou para preservar vistos de Alcolumbre e Mota, diz Paulo Figueiredo. Você vai falar, você é doido, Fábio? Por que ele fez isso? Por que ele não deixou o Alcolumbre e o Hugo Mota e o Hugo Mota não levar um chacoalhão do Trump? Sabe por quê? Chances de escolher o lado certo. É a galera do Centrão. O Eduardo, ele sempre teve bom relacionamento com o Centrão, tá bem? Por enquanto, estão dizendo aí, né, nos bastidores, né? O jornalista Paulo Figueiredo, ele afirmou nas redes sociais que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, tiveram seus vistos para os Estados Unidos preservados. A manutenção temporária dos vistos teria ocorrido por solicitação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. É temporário. Que atualmente reside nos Estados Unidos e atua como articulador de medidas internacionais contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes. Tá vendo, gente? Não é contra a Suprema Corte, é contra integrantes. Tá? É contra integrantes. Então, o que acontece? Segundo o Paulo Figueiredo, tá? Segundo o Paulinho, houve uma... ele deu uma segurada, ele falou, gente, vamos dar uma segurada nesses dois nomes? Vamos dar uma segurada nesses dois nomes? Vamos? Aí seguraram. Tá bem até aqui? Olha esta daqui, ó. Alô, Xandão, você tá vendo isso aqui, Xandão? Ah, não, Xandão, você não viu isso aqui não, né? Olha aqui, ó.
O perfil Patriota voltou, postou isso daí. Oswaldo Eustáquio recebe visto para atuar como jornalista nos Estados Unidos e ironiza Moraes. O mundo gira. Ele tem visto para atuar como jornalista nos Estados Unidos. Segundo ele, o mundo gira, meus queridos. Segundo ele, o mundo gira. E deu ruim, né? Ele tem, Xandão. Ah, não. Vai deixar, Xandão? Coloca o Trump, rapaz, no inquérito. Igual você colocou o Elon Musk. Coloca, rapaz, o menino. Coloca o Trump. Não é isso? Como diria meu avô, tá dizendo Eduardo. Presta atenção no ditado do vovô do Eduardo. Como diria meu avô, quem toma o doco nunca esquece. Ele escreveu doco. Eu não sei o que é, mas, né? O assunto que está dentro do vídeo eu sei, vou trazer para você. Informações aí do portal Metrópolis na tela do Abordo Notícias. Vamos lá. Ex-estrategista de comunicação de Donald Trump e atual conselheiro do presidente dos Estados Unidos, o empresário Jason Miller, de 49 anos, é um dos cérebros por trás das sanções planejadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Jason Miller tem se reunido com integrantes da Casa Branca para discutir o modelo das punições aplicadas ao ministro do STF. Por ordem de Moraes, Miller foi detido em 2021 no Aeroporto Internacional de Brasília para um interrogatório conduzido pela Polícia Federal. Na ocasião, um então assessor de Trump visitava o Brasil para promover a sua rede social, o Gettr, durante a Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, na sigla em inglês, que foi promovida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Aqui no Brasil, Miller se encontrou com um parlamentar e com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Itamaraty. Miller foi ouvido pela PF durante 3 horas no âmbito do inquérito que investiga a incitação de atos antidemocráticos. Ele foi liberado em seguida e retornou aos Estados Unidos. Tá vendo? Tá vendo, meus queridos? Chegou até aqui, entendeu a situação? Entendeu? O cara, ele é só um empresário, dono de uma rede social, que o Alexandre de Moraes deixou o cara retido na Polícia Federal. Eles não gostam das Big Techs, né? Você viu agora os ministros indicaram aí a Lula para poder tirar os vistos dos donos de Big Tech. Esses caras não gostam de rede social. É por isso que ninguém valoriza o Lula na rede social. É por isso que ninguém valoriza o ministro do Lula na rede social. Muito pelo contrário. Tachad, ele é motivo de zombaria nas redes sociais. A galera faz zombar da cara do Tachad. A galera faz zombar da cara do Tachad. Simplesmente chama de Tachad. Tudo que tem Tachad, eles colocam ali. Tá bem? Já mudaram o nome do cara. Isso é que é um governo de respeito, minha gente. Isso é que é um governo que tem moral, meus amores. Isso é que é um governo, né, que dá que dá orgulho, tá? Que dá orgulho. Presta atenção aqui na tela do Abordo Notícias. Mais informações do perfil aí no Twitter, o atual ex-Space Liberdade. Marco Aurélio Melo, ex-ministro do STF, diz que Moraes forçou o Código Penal para impor sanção a Bolsonaro. Forçar o Código Penal para enquadrar uma atuação política como crime de guerra é um precedente perigoso. Gente, eu gosto de trazer as informações desse senhor aqui, mas eu sempre abro uma ressalva. Ele é ex-ministro da Suprema Corte e eu vou fazer uma pergunta para você. Se ele estivesse lá nos dias de hoje, como seria a opinião dele
Vou perguntar de novo. Se ele estivesse lá, como seria a opinião dele? O que ele iria falar? Depois, né, do espírito cooperativista que existe, tá bem? Que existe entre eles, depois que o espírito cooperativista tivesse implantado, e ele junto. Lagostada, eles contrataram pessoas para fazer massagem, não é? Jantares, encontros, reuniões, não é isso? Qual seria o posicionamento do ex-ministro? O que o ex-ministro teria para nos dizer? Mas, voltando aqui a falar que nós temos um governo que não tem moral, Estados Unidos confirmam o início de tarifas em 1º de agosto. É o prazo final rígido. Nós estaremos reagindo aí à informação da Gazeta Brasil. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmou nesse domingo, dia 20, que em 1º de agosto vence o prazo. É o prazo final para que os países comecem a pagar novas tarifas impostas aos produtos importados pelo governo americano. A data, que já havia sido anunciada pelo presidente Donald Trump, foi reafirmada como um limite inegociável, apesar de possíveis conversas futuras. Em entrevista à CBN News, Lutnick classificou o prazo como um prazo final rígido e garantiu que em 1º de agosto as novas taxas de tarifa entrarão em vigor. Ele ressaltou que mesmo com o início das cobranças, o diálogo não será encerrado. Nada impede que os países conversem conosco após o 1º de agosto. Mas eles começarão a pagar tarifas em 1º de agosto. As tarifas anunciadas por Trump em 2 de abril já tiveram um prazo de início alterado anteriormente, mas autoridades da Casa Branca agora mantêm a data de 1º de agosto como definitiva. Parece que o grosso vai entrar antes de setembro, não é? Me parece que o grosso vai entrar antes mesmo de setembro. Lembra da notícia que eu deixei lá de trás para trazer agora? Comenta 43. Vamos arredondar? Comenta 44. Por que, Fábio, 44? Alguém sabe me dizer por que 44? Alguém sabe me dizer o porquê 44? É 22 duas vezes, tá bem? Então, tá nesse ponto aqui comigo. Comenta 44. Lula e Moraes elevaram o tom e irritaram a Casa Branca. Reportagem do Poder 360. A semana passada teve 2 manifestações de autoridades brasileiras que produziram um grau de irritação um pouco maior na Casa Branca. O resultado é que possivelmente não terá sucesso a negociação para adiar a entrada em vigor da tarifa imposta de 50%. Olha aí, casou com a informação anterior. Tá bem? Os Estados Unidos sobre todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. Primeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu uma analogia que sempre faz sobre o presidente Donald Trump. Pode ser preso se fosse julgado pela justiça brasileira. O petista vocalizou essa opinião num discurso durante uma reunião de estudantes. Não tem vergonha na cara. Eu falei, quando você coloca um cara desse para governar o Brasil e o cara não consegue segurar a língua diante de alguns estudantes, o que acontece é isso daí, ó.
tá? O que acontece é isto daí, ok? O que acontece é exatamente isso daí, tá? O segundo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, sugeriu um despacho que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros. Moraes usou a expressão na decisão que determinou que Jair Bolsonaro passe a usar uma tornozeleira eletrônica. Se o Trump morasse no Brasil e ele tentasse fazer aqui o que ele fez no Capitólio, certamente ele também seria julgado e poderia ser preso. A afirmação de Alexandre de Moraes é um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira e a história desse Supremo Tribunal Federal. Eles exaltam a Suprema Corte, né? Demonstra que jamais faltou coragem a seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional. Democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Olha só, no despacho, tá? Ele chamou os Estados Unidos de inimigo estrangeiro. Minha gente, eu fico pensando, o Trump recebendo uma informação dessa. Sabe aonde está isso? Na decisão contra o Bolsonaro. No papel, gente, na decisão. Entende? Olha isso. Aí você imagina bem assim, os Estados Unidos está lá, o cara está dizendo, vou taxar vocês, encerre esse julgamento, aí aparece um ministro e coloca numa decisão dizendo que nós, né, que não vai ceder aos inimigos estrangeiros. Meus queridos, nunca aposte contra o Trump. Tem a questão da tradução, não é? Tem a questão de como essa informação chegou pro Trump. O cara deve ter ficado mais laranja ainda, mais vermelho ainda o Trump ficou. Porque você imagina, o Alexandre de Moraes falou que nós somos inimigos estrangeiros deles, do Brasil. Meu, se eu sou presidente, eu colocaria as minhas forças de defesa sob alerta. Falei, nós ganhamos um novo inimigo, eu nem sabia, tá? E eu nem sabia. O problema, gente, é que se você pega um deputado do PT falando uma coisa dessa, o Trump vai entender, faz parte do gamer político. Quando o Lula falou umas merdas também, o Trump também entendeu que faz parte do gamer. Entendeu? É o jogo político. Mas agora quando você pega, primeiro que ele não gostou, o Trump não gostou, mas aí você pega um ministro da Suprema Corte dizendo, não vão nos intimidar, eles são nossos inimigos estrangeiros. Meu amigo, não é um player, não é um gamer político, não é um jogo político. O ministro não é político. Ou o ministro é político e sempre foi político e nunca abandonou isso. Mas oficialmente ele não é ministro. Perdão, ele não é político. Então ele não deveria agir como age um político. Entenderam até aqui? Isso deve ter suado na cabeça do Trump como uma martelada, meu. Você imagina você pegar um martelo e dar num sino na cabeça do Trump. Tem! Meus queridos, isso tem um poder muito forte. É como eu tô falando. Se é o Lula falando, se é um deputado falando, Estados Unidos está virando nosso inimigo, eles são nossos inimigos estrangeiros. Gente, é uma coisa.
É como eu estava falando, é a mesma coisa quando aquilo que eles até usam isso nas decisões deles. Não, algumas coisas são ditas, isso aí faz parte da política, só que eles usam para si. Quando é para defender a esquerda, aí eles colocam isso. Não, isso aí faz parte do jogo da política, isso aí é desse jeito mesmo, a política, o cara faltou com respeito, mas é só isso. Eles fazem desse jeito em algumas situações, eles tomam uma decisão baseada nisso. Não, faz parte do jogo político. Aí quando o Nicolas chamou o Lula de ladrão, foi processado. E tá rolando ainda, porque chamaram ele para fazer um acordo, ele não quis fazer acordo. Eu chamo o pipoqueiro, o que o pipoqueiro faz? Vende pipoca, então ele é pipoqueiro. O que o cara que foi condenado em todas as instâncias do Brasil faz? Foi condenado por corrupção. O que corrupto faz? Rouba. Então eu não posso falar. Porque o cara foi condenado em todas as instâncias. O que aconteceu? Ele foi descondenado, ele não foi inocentado. Não foi provado que ele é inocente. Ok, até aqui, gente? Tá bem? Só que, meus queridos, eu tenho aqui... Eu nem sei quem é esse cara. E eu achei bem pesada a opinião dele, tá? E vou trazer para você. Alerta, nunca aposte contra os Estados Unidos da América. Nossos inimigos exteriores, né? Estão dizendo, o Alexandre de Moraes disse isso. Isso irritou Donald Trump. Na tela. O Serviço de Inteligência americano está monitorando todos os passos do STF e do governo. Todos. Eles sabem de tudo. Já ouviram falar do Pentágono, já ouviram falar do CIA? Estão sabendo de tudo. E eles estão sabendo o que eles andam planejando. Inclusive eles estão reunidos hoje. Todo mundo está reunido hoje, às escondidas. E não importa o quão longe for a caverna que vocês vão se esconder, que os olhos dos Estados Unidos estão lá. Então eles estão monitorando o que eles estão planejando fazer para retalhar o Donald Trump. Mas o conselho que eu dou é melhor não aposte contra os Estados Unidos. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Então o conselho que eu te dou, Alexandre, não dobre a aposta, tira seu time de campo. Você, Lula, tira seu time de campo. Vai ser melhor para o país, vai ser melhor para vocês, porque isso pode terminar muito mal. A gente não está falando de guerra, a gente está falando de caneta. Uma sanção americana um pouquinho mais pesada e o Brasil vai andar para trás uns 50 anos, além do que ele já anda com o desgoverno. Então, não queira dobrar a aposta. Os Estados Unidos esse ano negociou com grandes potências e ele ganhou. Quem é o Brasil nesse cenário? Quem é o Lula? Ô, gente, o Lula disse o seguinte, tá? O Trump não negociou na vida 10% daquilo que eu negociei. O Trump é autor de um livro, A Arte da Negociação, algo nesse sentido. É best-seller. O que é best-seller, Fábio? Campeão de vendas, né? O que alcança ali uma quantidade de vendas. O cara é simplesmente bilionário. E outra. Dinheiro é dele, né? Esse aqui ganhou dinheiro negociando. Negociou a vida toda. Negociou a vida toda. E aí o Lula aparece arrotando essas coisas, né? E meus queridos, o que é que vai sobrar para o Brasil? Lei Magnitsky. Vai sobrar para o Brasil sanções. Vai sobrar para o Brasil tarifaço explosivo. Se você chegou até aqui, comenta 54, tá? E vai sobrar também, gente, até isso daqui, ó, presta atenção. O Brasil dobrou importações da Rússia depois do início da guerra na Ucrânia. O valor aplicado na compra de produtos russos foi de 6 bilhões em 2021 para 12 bilhões em 2024. Quantas bombas dá para comprar com 12 bilhões, hein?
Fala para mim. Presta atenção no que eu vou falar. A OTAN quer sancionar o Brasil em 100%. Aí os países membros da OTAN, ao negociarem com o Brasil, 100% de tarifa. Ok? Até aqui você tá entendendo, gente? Estão entendendo? Aqui, ó. Ô, não dorme não, acorda. Tá entendendo, gente? Vamos pra frente, ok? Porém, todavia, o parlamento, para ser mais pontual, o Senado americano, eles estão autorizando o Trump a meter 500% em quem fizer negócios com Putin. E quem faz, Fábio? Eles miraram Brasil, 500%. China, 500%. A Índia, 500%. Você tá ouvindo até aqui, meu amor? Aí a gente abre uma porção de outras censuras, das quais vocês já ouviram por aí, eu já falei. Questão do GPS, a gente pode perder. Acesso a tecnologias, acesso a peças de reposição de aeronaves, acesso a satélite americano. Daqui a pouco, gente, o Brasil fica inviável, empresas vão embora. E o Brasil, já falei, se o Brasil se tornar uma Venezuela, a situação aqui é muito pior. Tem muita gente em situação, muito instável a situação do brasileiro. Se sobe um pouquinho o feijão e o arroz, o cara já não consegue comprar, gente. Não consegue pagar o aluguel. Imagina o cara ficar desempregado, tá? Olha pra mim. A nossa economia ela é muito instável. Quem é Lula pra falar o que andou falando de Donald Trump? Quem é Lula, gente? Tá bem? Quem é Lula? Quem é Lula na fila do pão? Quem é o Brasil? Vocês me desculpem. Não estou desvalorizando o nosso Brasil. Estou desvalorizando o nosso Brasil sob a gestão de Lula. O Brasil, gente, não tem poder bélico. Nossa economia está um lixo. Nós não temos grana para aguentar. Para você ter uma ideia, se o Alexandre de Moraes não liberasse o aumento do IOF, o Lula estava ferrado. Não ia conseguir bater a meta fiscal. Por isso que deu todo aquele reboliço. Porque eles gastam tanto dinheiro, a cada 30 dias criam novos impostos ou aumentam os impostos em vigor no país. Vai escutando. O Brasil não tem dinheiro, gente. Sabe quando você tem 10 clientes, eu já usei esse exemplo. Você tem 10 clientes que compram ali todo mês com você, você bate um papo, dá um cafezinho, e aqueles 10 clientes, mais um ou outro ali, te ajuda a bater uma meta pessoal ou uma meta na empresa que você trabalha. Sabe quando você perde um e você fala, me lasquei, não consigo pagar o aluguel? Do mesmo jeito que eu falei que o brasileiro vive de maneira instável, se sobe o feijão, sobe o arroz, o cara não consegue comprar, ele tem que diminuir a quantidade, ou seja, comer menos. Você imagina o que acontece com o Brasil, que é a mesma situação. Esses caras, o Brasil tá tão na fossa, que se não aprova o aumento desse IOF, os caras não iam ter dinheiro para nada. Aí você pergunta, eles estão cortando? Não estão, gente, fazendo economia de nada. Não estão. Quando você ouve Brasil corta não sei quantos mil no Bolsa Família, estão cortando de irregularidades, não estão cortando para fazer economia. Não é. Ok, até aqui? Eles estão cortando lá, arrumam um monte de desculpas lá, de irregularidades, e com certeza eles vão enfiando mais gente nesses programas. E o Brasil,
sob Lula, não pensa em fazer economia. Não é igual você. Eu vou 2 vezes na casa da mamãe que mora 300 quilômetros da minha casa. Então eu gasto gasolina ou eu pago passagem no ônibus. Agora eu vou 1 vez por mês. Apertou a situação, eu vou a cada 2 meses na casa da mãe. Não, o Lula tá nem aí, meu querido. O Lula tá gastando dinheiro com publicidade. Eles fazem isso. Chega no final do ano, virada do ano que vem, esses caras começam a meter programas sociais, começam a dar dinheiro para pobre, começam a facilitar a vida do pobre, e o pobre, que na maioria das vezes, você me desculpa, não é porque é pobre, porque tem pobre inteligente, e tem muita gente que é burro, não vê isso, e quando vê ainda fala, tô nem aí, o Lulinha tá dando um dinheirinho pra gente. Aí eles aumentam os impostos. Aí eles fazem um monte de maracutaia para poder conseguir. Lembra da Dilma? Quando bater a meta, a gente dobra a meta, tá? Então, meus queridos, o que acontece? Olha essa informação que está na tela. Tá bom. Concluindo, quem é o Brasil para encarar os Estados Unidos? E as sanções contra o Brasil é pesadíssimo. Olha isso daqui, ó. Estados Unidos cancelam vistos de ministros do STF com lei que mira autocracias. País já usou recurso para negar a entrada de empresários da Nicarágua. E eu não tenho lembrança deles terem sancionado tanta gente, tá bem, de uma vez só. Eu acho que houveram aí, não sei se 11... Eu vou até fazer uma pergunta aqui para a inteligência artificial. É rapidinho, tá bem? Vamos ver se eles sabem aqui, tá bem? Ih, rapaz. Ó, vamos ver aqui, até agora o recorde mais alto ocorreu em 25, quando os Estados Unidos revogaram de uma só vez os vistos de 8 autoridades estrangeiras, todos membros da Suprema Corte, aí junto com o Procurador-Geral, em consequência das ações judiciais relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está dizendo aqui que são 8 ministros, né? Então são 8, vamos ver se ele acertou. 8. Procurador-Geral, e tem outros aí, né? Então, meus queridos, segundo a inteligência artificial, é o recorde de uma paulada só, é o recorde, ok? É o recorde. É o recorde. Vou repetir para você. É o recorde. De uma vez só. Segundo aqui a informação que eu tenho. Eu vou levantar esse dado com mais tempo. Mas pelo menos segundo o ChatGPT. Ou, se você gosta de falar meio americanizado, né? O ChatGPT, né? Isso eu acho engraçado o brasileiro falando isso, né? Todo mundo fala ChatGPT, aí aparece alguém e fala o ChatGPT. Você não sabe nem com quem você está falando, né? Se você está falando com um americano ou com um brasileiro. Esses dias eu vi o Geyer, né? Ele é professor de português, né? Aí ele de inglês e ele falando: não, gente, segundo o ChatGPT, oxe. Aí o cara no outro lugar ele fala CNN, ele não fala CNN, né? Isso. O tal do brasileiro também tem hora que é bobo, viu?
tudo bem, um americano, ou se você está vivendo nos Estados Unidos, né? Falar ChatGPT, né? Pra gente aqui é ChatGPT. Pra você ligado aqui comigo em todo o Brasil, o bicho pegou, hein? Quero falar um pouquinho também sobre o dia desse domingo, né? Portanto, ontem ocorreram manifestações em alguns lugares aqui do Brasil. E, meus queridos, é um movimento pequeno que está nascendo, que vai escalar. Vai se chegar aí a lugares muito grandes, a lugares muito altos. A lugares altos. Por quê? Começou pequeno buzinaço aqui, tratoraço ali, tá? São os agricultores com os tratores. Né? Juntou as tiazinhas do Zap, foram para a Avenida Paulista balançar, chacoalhar a bandeira. Tá bem? Eu não tô falando de forma pejorativa não, tá bom, gente? Só para você entender aqui de forma bem solta. Aí foi as tiazinhas do Zap, chacoalhar a bandeira, né? Tremular a bandeira na Avenida Paulista. Aí, isso no sábado. Aí no domingo o pessoal já foi para Paulista, numa quantidade maior. Aí teve caminhada pela liberdade em Brasília. Aí teve movimento em Belo Horizonte. Movimento também lá em Vila Velha, no Espírito Santo, com Magno Malta. Aí teve movimento também Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo. Vários lugares do Brasil também tiveram, né? No sul teve tratoraço, teve buzinaço. O pessoal leva aquelas faixas, né? Se você é contra o PT, buzine, né? Fora Lula! Aí os que não é fora Lula passa direto, sem buzinar. Os isentões, né? Você já reparou o quanto que isentão cai para a esquerda? Você já viu? É aquela velha história que a gente sempre falou. Para mim, quem fica em cima do muro cai para a esquerda. A vida toda foi assim. A vida toda. O isento, ele cai para a esquerda. Eu tenho um amigo, e pior que eu gosto do maldito, né? O bendito. Ele é desse jeito. Não sou do Lula nem Bolsonaro, eu sou do povão, sou do povo. Aí você vai pegando as opiniões, cai pra esquerda, cai pra canhota. Não adianta. Você insiste um pouquinho no papo, cai pra esquerda. E hoje teve um isentão lá na Paulista, né? Por que isso? Por que aquilo? Não, eu não sou Lula nem Bolsonaro, eu quero que o Lula vá pra cadeia. Mas também o Bolsonaro é vagabundo. Aí daqui a pouco os meninos conversando com ele lá, eu tava vendo a live, o moleque, caiu pra esquerda. Eu falei, sai daí, isento. Né? O isentão sempre cai pra esquerda, meus queridos. O melzinho da esquerda, ele é mais gostoso. Sabia? Quando tem manifestação na Paulista, eu sou um cara muito observador. Tá? Tem gente que passa, de verdade, olha pra mim. Tem gente que passa um cara de nojo. Cara de nojo. Eu vou falar pra você. Eu vejo cara de nojo de quem tá lá na Paulista. Ok? E às vezes o melzinho da esquerda ele é saboroso. Sim. Por que você acha que muita gente cai pra esquerda? Não é? Saboroso, pode tudo. Ai, porque é isso? Porque é aquilo. Porque pode acender o cigarrinho. Pode sair por aí fazer nheco-nheco com todo mundo. E aí não quer, vai lá na clínica, resolve o problema. Não, que nós somos disso, daquilo. Não somos conservadores, não. Esse negócio de família não é com a gente, não. Só que, meus amores, entenda o que eu tô te falando, tá bem? Quando eu digo, né? Aí lá em cima o melzinho. Aqui pros pobres, né? Pros meros mortais, melzinho ai, vou acender um cigarrinho, né? Ai, eu não quero ver a polícia, o exército brigando com bandido na favela. Ai, eu não quero ver a polícia prendendo quem roubou um celularzinho pra tomar uma cervezinha. Aí os meninos caem tudo pra esquerda. Aí lá em cima, ó o melzinho da esquerda.
O que eu tô falando aqui pra você, talvez você vai falar, ai Fábio, que o melzinho da esquerda é mais docinho, não. É só um exemplo que eu tô dizendo. O Bolsonaro mesmo já falou isso. Se eu tivesse do lado de lá, a minha vida seria muito mais fácil. E meus queridos, os corajosos, aqueles que se levantam, beleza? Aqueles que se levantam, eles levam porrada. Tá bem? E tenho certeza, você já levou porrada por aí. Se você chegasse na galera e falasse, não, rapaz, isso aí mesmo. Estão atacando o Brasil mesmo. O Brasil é soberano. Já falei sobre soberania, né? O Brasil não tem dinheiro, nem poder bélico e nem autoridade para ficar falando que é soberano. Rapaz, é perigoso a Bolívia fazer uma merda aqui com o Brasil ficar perdido. Aí agora a OTAN, que é uma organização de guerra, né? Que pode salvar o Brasil em caso de uma guerra, já tá falando, não, taxa o Brasil em 100%. Aí os Estados Unidos, que pode salvar o Brasil de uma guerra com armamento, olha o que o Trump fez lá com Israel. Aí o que acontece? Os caras estão brigando, os caras estão expulsando todo mundo do Brasil. Alexandre de Moraes chamou o Trump de inimigo exterior. Olha isso. Onde nós vamos parar? Onde iremos parar desse jeito? Para você que chegou até aqui, comenta 110. E o número do seu like. Fábio, não dei o like. Ah, não sei o número do seu like. Tira. A jogada, tira. Coloca de novo. Aí vai, o número que aparecer no like você comenta. Comenta 110. E aí você coloca o número do seu like. 110 e o número do like. É só o que eu peço. Mas, caso esse recado aqui é só para os abençoados. Tá bem? É só para quem já tem a bênção. Eu não vou vender bênção para você. Eu não posso fazer isso. Eu não sou pastor do Pix, não. Tá bem? Não sou pastor e nem muito menos pastor de Pix. Tá? Então, eu não vendo bênção. Eu não vou falar para você, me manda 100, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Tem promessa bíblica para isso. Tá bem? Mas existe todo um contexto. E o que eu quero é, quem já é abençoado, e pode compartilhar um pouquinho da bênção comigo? Obviamente, Deus vai continuar te abençoando, porque existe uma essência nisso, não é? Existe uma essência. Mas quem já é abençoado, pode ajudar o gordinho hoje? Qualquer valor, tá na tela. E você que chegou até aqui, comenta 110. Beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá bem? E você vai receber a nossa notificação aí quando nós estivermos ao vivo com você aqui no nosso programa. Beleza? 11 95275 3898. Olha aí, entrou a música da Gadeza, a primeira. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. 11 95275 3898 para você ajudar o Abordo Notícias, para você dar uma moral aí pro nosso canal, né? Fazer o nosso canal chegar mais longe. Tudo que nós fazemos, gente, depende da sua ajuda, depende da sua colaboração. Esse canal só está crescendo porque você segura as pontas aqui comigo. Você cuida do meu dia a dia, tá bem? Esse valor que você manda via Pix, eu uso para investir no canal, eu uso para sustentar a minha família, tá bem? Então, o que eu peço para você encarecidamente? Por favor, meu amor, qualquer valor na tela aí, o nosso Pix para você ajudar o Abordo. Não se esqueça de se inscrever e também ajudar aí o nosso programa. Beleza? 11 95275 3898. Se inscreva e ative as notificações.